Seja bem-vindo à Academia Aberta de Teologia Reformada. Vamos continuar falando sobre os atributos de Deus de um jeito um pouco diferente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior sobre os atributos de Deus. Eu tinha ficado um bom tempo sem gravar, então acho que foi um pouco estranho voltar assim do nada, mas no final deu certo, né? A gente apresentou os atributos ali, qual o nome, até esqueci, incomunicáveis de Deus. Bom, hoje eu vou falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, uma maneira correta de enxergar e de aplicar cada atributo incomunicável de Deus. Mas antes eu quero agradecer a você que continua sendo membro do canal. Sabe, a sua colaboração, ela é muito importante, porque como se eu estivesse percebendo que algumas pessoas querem continuar estudando, entende? A academia, ela existe para estudar teologia reformada. E mesmo passando por alguns problemas, eu vou continuar aqui com vocês, porque a minha vida é estudar teologia, né? Eu não sei se eu vou parar, eu acho que eu nunca vou parar de estudar teologia. Então, sempre que dá, eu vou trazer. Perceber que tem mais gente que gosta de estar na Atri por causa do conteúdo é muito importante, sabe? Eu sei que havia muita gente na Atri que estava aqui para ganhar livro do sorteio. Eu sei disso. E quando eu falei que eu ia diminuir, que o YouTube tinha atrapalhado, tudo que eu falei no passado, eu percebi que eu perdi quase 40% de membros, pessoas que queriam ganhar livros, né? Eles nem sempre queriam o conteúdo, mas eu vejo que você que ficou quer o conteúdo do canal, sabe? E olha só, essa dificuldade que eu passo justamente porque a gente está fazendo um trabalho que é correto. Se eu estivesse fazendo um vídeo de sacanagem, eu estivesse fazendo meme, não teria problema, sabe? E as coisas iam fluindo. Se eu começasse a fazer sorteio, vídeo só de sorteio e tudo mais, isso tudo ia fluindo, porque não há conteúdo útil nisso, entende? Mas como eu tenho focado no conteúdo útil, eu vou enfrentar dificuldade, né? Então eu espero que você ore por causa disso, porque é uma dificuldade que sinceramente nunca vai deixar de acontecer, né? E eu também nunca vou parar de tentar, né? Então olha só, a minha família está muito bem. Eu falei com vocês que eu ia dar um foco na família, estou dando foco na família, né? Pra você ver que a quantidade de vídeos para membro do canal diminuiu. Vou tentar fazer um por mês, apesar de que esse é o segundo que eu gravo, mas porque esse tema ele é maior mesmo, então ele vale a pena fazer 2 vídeos. Mas eu tenho cuidado mais da minha família. Eu excluí o canal Diário de Bordo. Eu excluí ele porque ele também me consumia tempo. Eu saí de todos os grupos de WhatsApp e eu tô focando agora neles, na minha casa, né? E graças a Deus tem dado. Então hoje, sábado, eu já gravei um vídeo que vai entrar na próxima semana, e esse vídeo para vocês deu para gravar sem atrapalhar a minha família. Minha família tá aqui embaixo na minha casa, tá todo mundo bem. Eu vim aqui e pude investir um pouco com vocês também que gostam de teologia. Enquanto eu não estou gravando, eu estou lendo, estou escrevendo. Então eu tenho aqui mais um sumário de um livro que eu fiz, né, que eu quero escrever. E já está pronto, é só escrever. Então eu estou trabalhando por trás dos panos para trazer conteúdo para vocês, né? E para fazer livro e tudo mais. Enfim, eu continuo estudando, só parei um pouco de gravar. O livro Diário de Bordo está finalmente pronto, dessa vez pronto de verdade. Eu não fiz review dele ainda, mas eu acho que uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou parar e vou fazer o review dele. Tem 12 capítulos agora o livro. E ficou legal. Acho que dá para você comprar e levar o conteúdo do canal tranquilo, tem muito material bom ali, beleza? Bom, precisamos aprender a aplicar os atributos de Deus. O que eu vou mostrar para vocês é muito usado em pregações do Paulo Júnior, por exemplo. Se não me engano, Paulo Júnior fez uma série de exposição falando sobre os atributos de Deus, e é uma série até famosa dele. Eu lembro de ter visto um vídeo, pelo menos dele. Eu não vejo muito sermão na internet, mas eu acho que eu vi um vídeo desse sobre ele, sobre isso dele, aliás. E a maneira de aplicar os atributos de Deus faz toda a diferença na hora de você fazer seu sermão, seu estudo, tudo mais. Por quê? Se você pregar simplesmente o que Deus é, sem fazer aplicação, as pessoas vão entender quem Deus é, mas elas no final das contas vão pensar assim, e daí? Entende? Deus é isso, e daí?
né? É claro que, como nós somos pecadores, sempre que nós vemos aquilo que nos agrada, a gente converte aquilo para conteúdo para a gente, né? Por nosso coração maldoso que tenta se aproveitar de tudo. Agora, quando você direciona o entendimento das pessoas acerca de cada atributo de Deus, também comunicável, do jeito que nós fizemos no incomunicável, mas também no comunicável, você mostra para as pessoas que este Deus, que é real, ele não é só amor, e ele está em movimento o tempo todo com todos os seus atributos. Não só amor, como a maioria pensa, né? Então é importante ter esse conteúdo que eu coloquei para vocês, para que vocês consigam expressar melhor o ser de Deus, tá? Seja pela obra do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, seja pela obra de Jesus, falando sobre Jesus, mas vocês conseguem aplicar melhor, fazer as pessoas entender e visualizar melhor o ser de Deus através de seus atributos, né? Então, atributos comunicáveis são aqueles atributos que o homem recebe no ato da criação. Nós, por causa do pecado, não somos perfeitos como Deus é em cada atributo, mas nós demonstramos um pouco de cada, tá bom? Então, eu nem vou falar sobre a questão do homem demonstrar, porque senão isso já é outro vídeo, né? Mas você pode ter certeza que todos os atributos daqui para frente você tem em você mesmo, mesmo que corrompido pelo pecado, mas em Deus nós vemos isso de forma perfeita. Então, não vá aplicar o que eu vou falar aqui de forma perfeita no homem, tá? O homem não ama como Deus ama. O homem demonstra amor, mas esse amor é manchado pelo pecado e assim pelos outros atributos também. Perfeito, infinito em amor, só Deus, tá? O homem não é mais por causa do pecado, embora demonstre também. Eu quero que você lembre isso muito daqui para frente. Primeiro atributo é o atributo do conhecimento, né? Deus conhece todas as coisas, as futuras, possíveis e as concretas, né? Nós temos no texto falando sobre dois tipos de conhecimento futuro: conhecimento futuro possível, conhecimento futuro concreto. Quando Deus enxerga as possibilidades, ele mesmo determina quais serão concretas, mas ele enxerga todas as possibilidades, tá bom? Ele sabe o passado tão certo quanto o futuro e não está condicionado às nossas decisões para conhecer o que vamos fazer ou definir o que vai fazer. Ou definir o que ele vai fazer. Deus não depende de nós para tomar uma decisão. Ele toma a decisão com base nas possibilidades também, mas principalmente daquilo que ele quer que aconteça, entendeu? E isso tudo está dentro desse atributo de conhecimento. Chamamos esse atributo também de onisciência. Deus não se tornou onisciente, como muita gente acha, tá? Seu conhecimento é eterno, como ele é eterno. E mais, Deus não deixa de ser onisciente quando precisa. Não, ele sempre é onisciente, tá? Muita gente acha que Deus deixa de ser onisciente. Mentira, Deus nunca disse que deixou de saber as coisas, né? Até porque conhecimento é uma coisa que você não consegue deixar de ser. Então pensa, você nunca viu uma cor, né? Aí de repente Deus fala assim: eu vou te mostrar uma cor diferente. Você nunca viu essa cor. Então eu estou usando cor porque é uma coisa que é impossível de acontecer, mas se acontecer você não vai esquecer. Aí Deus fala assim: ó, esta cor que eu vou te mostrar, você nunca viu, você não conhece essa cor aqui. E aí ele te mostra. E aí ele tira aquela cor da sua frente. Você não consegue dizer que nunca viu aquela cor, entende? Então, como Deus consegue na eternidade enxergar o passado, o presente e o futuro, não tem como ele deixar de ver aquilo que ele já viu. Muita gente fala que Deus deixa de ser onisciente em algumas situações, como se ele esquecesse do que ele já sabe. Olha só. Esse tipo de teologia não faz sentido, né? Mas é o tipo de teologia que mais atrai pessoas, né? É a teologia humanista, né? É o máximo humanista possível. Agora, lá em Hebreus 4:13, está escrito o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há nada oculta diante de Deus, nem no passado, nem no futuro. Nada está oculto
de Deus. É impossível fugir ou lutar contra o conhecimento de Deus. Isso porque ele está em estado eterno, ele está em um estado eterno, enxerga o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo e conhece os possíveis caminhos. Veremos no futuro que não apenas conhece, mas determina quais são os resultados dos nossos desejos, permitindo alguns e proibindo outros, de modo a não serem possíveis mesmo que consigamos ir longe demais. Deus conhece o seu coração tanto quanto conhece a sua eternidade. Quando sonda a sua mente, o que Deus encontra? Olha aí a aplicação. Olha, Deus sabe do que você estava pensando hoje cedo. Você acha que distraiu Deus? Não, ele sabe. E mais, ele sabe até o que você não quis pensar, porque ele conhece o seu coração. E é justamente por conhecer o seu coração que você tem que temê-lo e tem que se arrepender e crer em Jesus e crer que ele é capaz de te perdoar, porque Deus conhece, sonda todo o seu coração. Essa é a maneira de aplicar o conhecimento de Deus. Você acha que Deus não viu o que você estava pensando na semana passada? Não, você acha que ninguém sabe daquilo? Deus sabe, tá? Você acha que não precisa se arrepender com ninguém daquilo que você pensou sobre o seu inimigo? Você tem sim, porque Deus enxergou isso. Ele enxerga todo o seu pensamento, toda a sua vontade, né? A maioria das pessoas, quando vai falar sobre a onisciência, fala sobre salvação, mas é mais complicado do que isso, tá? É mais complicado do que parece. Então tá aí a aplicação desse atributo de Deus, do conhecimento de Deus. Gostou? Curte o vídeo, dá para curtir vídeo na área de membros também, tá? Segundo, sabedoria. Todos nós podemos ser sábios, né? Mas só Deus é eternamente sábio. A sabedoria seria a aplicação do conhecimento ou a sua manifestação. A sabedoria seria isso. Berkhoff escreveu o seguinte, ó: a sabedoria de Deus é um aspecto do conhecimento de Deus. E aí eu escrevi o seguinte, que tem a minha palavra. Deixa eu respirar. Mas está entupido hoje. E aí fica difícil de falar um tempão. É pela sua eterna e perfeita sabedoria que define, permite ou proíbe os planos humanos e realiza a sua vontade soberana na história humana. A sabedoria de Deus é a aplicação do seu conhecimento. É desse jeito, é com a sua sabedoria que ele age, entende? Muitas pessoas sábias se comportam como tolos. Por quê? Porque na hora de aplicar o seu conhecimento, eles decidem abandonar a sabedoria e agir como tolos, entende? Então, você aprende e aplica, aprende e aplica. A maneira como você aplica é a sabedoria, entende? Deus, tudo que ele faz é sábio, é perfeito, porque ele aplica perfeitamente o seu conhecimento, entendeu? Então, quando ele toma uma decisão, essa decisão era a melhor que tinha, era a única possível. Era a decisão que Deus, pela sua eterna sabedoria, toma, né, e aplica. Podemos pensar que Deus erra, mas a longo prazo compreendemos que a extensão da sua sabedoria é muito superior do que podemos imaginar, a ponto de no futuro compreendermos aquilo que não entendemos hoje. Então a gente pode até achar que Deus errou em alguma coisa, mas lá na frente a gente vai entender o que está acontecendo. E aí a gente vai, poxa, Deus é sábio mesmo. Ele sabia o que estava fazendo o tempo todo, ele fez da melhor forma possível. Isto é a sabedoria de Deus, né? E aí o texto de Daniel 2:20, né, que é muito atual. O Lula ganhou as eleições, né? E eu não sei se o Lula vai continuar no poder. Ninguém sabe, mas Deus já determinou isso, né? O que vai acontecer, mesmo não sabendo. Deus determinou o que vai acontecer, tá? E o que for acontecer é o melhor que pode acontecer. Seja isso para a justiça de Deus em nós, ou seja isso para o alívio dos crentes. Sei lá, o que vai acontecer. Falou Daniel dizendo, Daniel 2:20, seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, que é um outro atributo que a gente vai ver daqui para frente também. E é Daniel que fala que é Deus quem remove e coloca reis. Então, quando você pensa na história do Brasil, poxa, o Bolsonaro foi roubado, talvez,
e aí outra pessoa entrou no lugar dele, ok. Se realmente foi isso que aconteceu, foi do jeito que Deus quis. Deus quis que isso acontecesse para que ele saísse, né? Ou Deus quis que isso acontecesse para que depois fosse mostrado que a esquerda roubou e ele voltou. Enfim, não sei o que vai acontecer. Estou falando assim, caminhos, né? É só para você entender que o que for acontecer, acontece pela sabedoria de Deus. Deus não é apenas sábio, como um velho que obteve experiência ao longo dos anos. Porque quando a gente pensa em sabedoria, a gente lembra disso aqui, né? Um velho que é estudioso. Não. Ele é tanto dono de toda a sabedoria, como ele é a manifestação perfeita de toda a sabedoria que pode existir. Às vezes a Bíblia fala do Logos, ou da palavra de Deus, como sendo o próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala de palavra, ela fala da sabedoria. E quando ela fala dessa sabedoria, às vezes ela fala de Jesus, né? E Jesus é a manifestação da sabedoria de Deus. Jesus é o Logos de Deus. Quando fala da palavra, vem da sabedoria, do conhecimento e da vontade de Deus, né? Ninguém pode ser sábio como Deus, muito menos ensiná-lo a agir, como muitos crentes tentam fazer. Algumas pessoas discordam dos seus métodos e acabam por pecar contra a sua vontade. Não seja uma dessas pessoas, tá? A sabedoria de Deus é perfeita, independente da sua opinião. Mesmo que você não concorde com o que está acontecendo. O que está acontecendo acontece pela sabedoria de Deus que determinou que isso vai acontecer. Por que está acontecendo? Não sei. Nem sempre você vai entender, mas é a sabedoria de Deus que dita todas as coisas. Agora, entramos nos atributos preferidos dessa geração. Bondade de Deus. Na verdade, nós podemos adorar a Deus pela sua bondade. Somos levados a isso, né? Até o salmista vai fazer isso aqui no texto de hoje, né? Deus realmente é bom. A expressão da sua bondade pode ser vista em toda a criação. Até no ímpio, a bondade de Deus pode ser vista. Ele capacita todos os homens, por exemplo. Por que a ciência evolui? Né? Por que acharam a cura do Covid um mês depois? Né? Ou sei lá quantos dias depois? Porque Deus é bom. Apesar dele permitir que essas coisas aconteçam, ele também ajuda a resolver os problemas. Deus é bom, até com os ímpios, tá? A chuva estragou tudo, e matou tudo, e de repente as pessoas conseguiram se reerguer. Porque Deus é bom. Tudo que é bom vem de Deus, como o Tiago vai falar. Nós podemos adorar a Deus e até levar ímpios a adorarem a Deus pela sua bondade também, tá? Ele capacita todos os homens, ele permite que vivam em paz na terra e trabalhem para colher os bons frutos. De forma geral, Deus é bom para com a sua criação e a sua justiça não impede de ser bom até mesmo com os maus. A maior demonstração da sua bondade é encontrada na vida e obra de Jesus. O maior ato de bondade de Deus é quando ele envia Jesus para tirar você da ira de Deus que vai ser derramada no último dia. Jesus é a manifestação da bondade de Deus também. Aí tem o Salmo 86, versículo 5, que diz o seguinte: Pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então olha só, bom, pronto a perdoar, abundante, é uma coisa que está se jorrando, tá saindo para fora, abundante em bondade para todos que invocam a Deus, tá? A bondade de Deus pode ser vista em toda a criação, mas especialmente naqueles que se colocam abaixo da sua soberana vontade. O seu perdão, benignidade e bondade podem ser experimentados por qualquer pessoa que o invoca de coração. Constantemente sentimos falta desse atributo divino, mas não mudamos a nossa atitude rebelde diante dele. Essa frasezinha aqui é bem significativa, né? Constantemente sentimos falta da bondade de Deus, mas isso não nos leva a abandonar o nosso pecado às vezes, né? Continuamos sendo rebeldes, sentindo a justiça de Deus e aí reclamamos que ele não é bom com a gente, né? Olha só, sendo que ele está corrigindo vocês para que vocês se arrependam e experimentem a boa vontade dele. Então é assim que se aplica a bondade de Deus, tá? Não é todo coloridinho, como muita gente fala, mas também não é do outro extremo, né? Não é tão só justiça e também não é só bondade. Tá ali no centro do jeito certo, do jeito que a Bíblia mostra.
Outro atributo, amor. Deus é amor, né? Não tem como fugir desse atributo, mesmo que algumas pessoas não gostem do termo, porque lembra uma igreja que não representa o amor de Deus, né? Lembra uma igreja que representa só o juízo de Deus, né? Deus é amor. Deus é amor é uma péssima representante do cristianismo, mas Deus é amor, não dá para negar que esse é um dos atributos comunicáveis dele. O amor de Deus pode ser conhecido de diversas maneiras. A sua graça, a graça comum e a especial, que já foi falado aqui no Conversa Teológica, né? Os primeiros vídeos falam sobre isso, né? São manifestações do amor de Deus. Deus permite e abençoa toda a humanidade com aquilo que precisa e salva pela sua graça aqueles a quem concede fé. Isso é uma demonstração de amor. A Deus amou tanto que ele quis salvar aqueles que creem em Jesus. João 3,16, né? Isso é uma expressão do amor de Deus. Sabe, o fato de você estar bem é uma expressão do amor de Deus, porque você e eu, todos, merecemos a ira de Deus. Se estamos bem, é porque Deus foi amoroso com a gente, né? Embora ele não estivesse errado se aplicasse a sua justiça em nós, mas ele quis. Se ele só quis te amar, sem motivo nenhum, ele quis te amar, e é só isso, tá? E esse é o texto, né, que tem aqui, ó, né, a respeito desse atributo. Nisto está o amor, ou seja, isto aqui é o amor de verdade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não, o amor de Deus em nós não é porque você amou a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O amor verdadeiro está justamente no fato de alguém ter te amado quando você não amava a Deus, entende? Isto é o amor de Deus. Quando você estava em pecado, ele te amou e ele te salvou. E ele te trata bem, muito bem, né? Muito melhor do que você merece, justamente por causa do amor que ele tem. O amor verdadeiro, ó, tem um mosquito voando aqui. Esse mosquitinho, que nunca vi esse mosquito aqui. O amor verdadeiro é aquele que não depende das nossas ações para demonstrar amor. Ele poderia nos odiar, damos motivos para isso todos os dias, mas decidiu nos amar primeiro. Por que não aprendemos com ele a amar também? Esse mosquitinho aqui, por exemplo, está representando muito bem o amor de Deus, né? Toda paciência, eu não esmaguei ele ainda. Mas eu poderia ter feito isso. Próximo atributo, santidade. Santidade de Deus é um dos atributos mais ignorados por todos os crentes, né? O alvo do atributo, pelo menos, né? Quase não se fala na santidade mais nas igrejas. Ficou parecendo uma ideia moralista demais. Farisaísmo, né, falar sobre santidade, mas não é, a Bíblia fala sobre santidade o tempo todo, tá? Não dá para fugir, não. Mas isso é um atributo comunicável de Deus. Significa que Deus é completamente separado de toda a criação. Eu sempre falo que ser santo não é ser perfeito, tá? Embora Deus seja perfeito. Quando fala do ser humano, ser santo é ser separado. Ser santificado é ser retirado para uso de outro lugar, nesse caso, santificado a Deus, né? Então, a santidade de Deus demonstra que ele é totalmente separado da criação, do pecado, da maldade. Deus é totalmente separado para si mesmo, tá? Ser santo é separado para Deus. Eu já falei isso aqui tudo. Né? Por isso Deus não peca, por exemplo, porque ele não pode ter envolvimento com o pecado. Ele não pode ser afetado pelo pecado, porque ele é santo, ou seja, ele é separado para si. Ser perfeito é outro atributo de Deus. Ser santo é ser separado. Deus é separado do pecado e da humanidade em relação à moralidade. Ele é separado para si mesmo. E o que o texto fala em Isaías 6, versículo 3? Os anjos, né? Isso aqui é bem interessante. Quando Isaías chega diante de Deus, ser de Deus, ele encontra anjos, né? E esses anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja,
E esse tríplice santo aqui, né, muita gente vai achar que tem a ver com a trindade de Deus, né? Eu acredito que tenha mesmo, né? Muita coincidência, né? Mas os anjos diante de Deus estão declarando a sua santidade, não a santidade deles por estar diante de Deus, né? Aí algumas pessoas, né, dizem falar com Deus, ouvir a voz de Deus e até mesmo ajudar a fazer a vontade de Deus, né? Ao entrar na presença de Deus, Isaías se deparou com os anjos o adorando devido à sua santidade. A arrogância de alguns religiosos demonstra claramente que não conhecer o Deus verdadeiro, demonstra claramente não conhecer o Deus verdadeiro. Caso conhecessem, não ousariam se colocar à sua altura, como alguns fazem. Estariam jogados no chão diante da sua santidade, né? Sua perfeição e do seu senhorio. Então, quando você vê alguém se colocando como próximo demais a Deus, como alguém empoderado, você pode ter certeza que essa pessoa não conhece a santidade de Deus. Ninguém pode falar que ouviu Deus falar ou que viu a presença de Deus, entende? Porque se Deus manifestar isso de verdade, se Deus de fato se manifestar, essas pessoas morrem. A santidade de Deus é um atributo tão sério que nem Moisés, que era um cara muito próximo de Deus, pôde enxergar de fato, de verdade. Nem ele pôde enxergar. Então olha só, se Moisés, que era um cara de fé, não pôde enxergar, que diria nós, né, que somos o que somos. Então, algumas pessoas se exaltam quando vão falar sobre Deus, sobre o seu empoderamento, e demonstram não conhecer Deus de verdade, porque agem como se Deus fosse um moleque, agem como se Deus fosse um mero anjo, um ser que aparece e some a hora que quer, né? Tipo, um ser pequeno, diria eu. E Deus não é assim. Se Deus aparecesse na minha frente de verdade, a ponto de eu chegar para vocês, olha, eu vi Deus, eu conversei com Deus, né? Ou eu vi o Espírito Santo, eu vi um Espírito, né? Coisa, né? Eu vi Jesus e tudo mais. Se isso acontecesse de verdade, eu não poderia falar com vocês, porque o meu pecado, a minha carne é tão fraca que eu morreria diante da santidade de Deus, né? Então, esse é um dos atributos mais ignorados de todos. Se você tocar isso aqui em algumas igrejas, o pessoal vai te expulsar de lá. Mas é um atributo de Deus, né? Justiça. Eu não lembro o que eu escrevi aqui. Deixa eu ver. Justiça. Sim, é uma oração de Daniel, tal, né? Mas a justiça de Deus, que é uma palavra de Berkhof, é aquele atributo divino pelo qual se mantém santo diante de qualquer violação da sua santidade. A justiça de Deus é o atributo onde Deus se mantém santo, separado, diante de qualquer violação da sua santidade. Pela justiça que ele julga aquilo que é correto ou não. Por isso que Berkhof falou isso. É com base na sua justiça que Deus governa, condena e salva pecadores. Por exemplo, na história, Deus executa a sua justiça de diversas maneiras, constantemente por meios políticos, como estamos vivenciando hoje no Brasil. Então a justiça de Deus, ela não pode estar ligada àquilo que os homens pensam. Então é por isso que nós sabemos que a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. Porque ela manifesta exatamente o que Deus pensa, entende? Não o que Paulo pensava ou o que Judas pensava, enfim. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, porque é ali que Deus depositou toda a sua sabedoria. Não toda a sua sabedoria, mas toda a sabedoria que ele quis pra gente. E é com base nessa sabedoria que Deus se mantém distante do pecado, distante de nós, até por causa do pecado. E é com base nesse conhecimento que ele tem que ele julga os seres humanos, né? E isso também acontece por meio da política. É por isso que o relativismo cristão é uma verdadeira desgraça no meio do cristianismo, porque ele relativiza a justiça de Deus também e aplica ela do jeito que quer. Entende? Por exemplo, o pessoal aí que vai proteger os gays na igreja, às vezes usam o mesmo argumento do racismo.
Entende? Olha só, estão relativizando o racismo para que o pecado seja incluído nele. Quer dizer, racismo é pecado, ok. Né? Nós não devemos odiar os negros e nem proibir os negros de congregar. Não, pelo contrário. Brancos, negros, pardos, todo mundo foi chamado pela graça de Deus. Mas homossexuais, adúlteros, mentirosos, ladrões, não são iguais a negros. São diferentes. Então eu não posso relativizar a justiça de Deus para que esses pecados sejam aceitos na igreja. E é justamente isso que o relativismo faz hoje, tá? A mesma coisa acontece com pastoras, né? Com diaconisas. Diaconisas não, né? Que isso aí é outra briga, né? Mas enfim, a justiça de Deus, ela existe com base na sua palavra, né? No seu conhecimento e não na nossa vontade, tá? E a justiça de Deus também pode ser manifesta por meios políticos, tá? Olha o texto de Daniel. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda o tempo as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria, inclusive, ele que dá aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nesse texto nós temos vários atributos de uma vez só, né? Mas aqui sobre a justiça de Deus aplicada aí através da política, que é o que nós estamos vendo e vivenciando hoje, tá? Esta manifestação da justiça não depende da nossa vontade, mas da vontade de Deus, né? É claro que quando isso acontece, Deus ficou falando um tempão sozinho e a maioria não deu ouvido, né? E aí ele vem e aplica a sua justiça também por meios políticos. Agora sim vocês vão ouvir a voz de Deus. Basicamente isso que significa a sua justiça, né? Mas é isso. Eu vou reler a frase do Berkhoff aqui para a gente passar para o próximo. A justiça de Deus é aquele atributo divino pelo qual ele se mantém santo de qualquer violação da sua santidade. Violação aqui, o pecado, tá? Próximo atributo, deixa eu ver quantos tem mais. Ah, olha, esse aqui ficou todo errado. Mas é o último, né? Mas tá bom. Falta só a veracidade e a soberania. Muito bom. A veracidade aqui de Deus é outro atributo que quase ninguém fala, né? Eu só tô conferindo aqui para ver se a minha esposa fala alguma coisa. Se ela fala alguma coisa, eu corro pra lá. Até então, tá tudo tranquilo, né? Por isso que eu tô olhando o celular. Veracidade. Berkhoff escreveu o seguinte: este atributo denota que Deus é verdadeiro em seu ser intrínseco, em sua revelação e nas revelações com seu povo. Deus é verdade. Isto é o mesmo que sempre escrevo a vocês. Acho que foi eu que escrevi, né? Isso é o mesmo que eu escrevo a vocês. A verdade é mais importante do que nós mesmos, pois é com base nela e não em nós que Deus governa e justifica suas ações. Isso quer dizer que Deus é verdade e a mentira não pode influenciar e não pode de maneira nenhuma influenciar sua vontade em nível nenhum, tá? Inclusive isso está no diário de bordo. Isso aí é o primeiro capítulo do Conselhos a Novos Peregrinos, tá? Quem tem aí o livro pode ler. Diário de bordo, página 310, sobre a verdade. Olha aí, ó, que eu falo para vocês. Está aqui. Isso foi retirado daqui. Agora que eu lembrei, né? Será que Deus é verdadeiro a ponto de prometer alguma coisa e cumprir, independente do que você faça? Isso é uma questão importante. Porque quando nós lemos as promessas de Deus, a maioria está baseado naquilo que Ele quer fazer e não naquilo que nós queremos fazer. Então, por exemplo, Deus disse que iria te salvar. Na Bíblia já estava dizendo que Deus ia te salvar. Mas há muito tempo isso não era sua vontade. E será que Deus ia falhar nisso? Então, Ele não falhou, né? Por quê? Porque tudo que Ele fala, Ele faz. Entende? Se Deus falar alguma coisa e não conseguir fazer o que Ele falou, ele comete dois erros. Primeiro, ele é falso, ele não conseguiu fazer o que ele disse que ia fazer. Segundo, ele é mentiroso, porque ele falou que ia fazer e não fez. Entende? Então, a veracidade de Deus
é justamente aquele atributo que garante que ele vai fazer tudo o que ele disse. Entende? Então, por exemplo, se ele disse que todo aquele que crê será salvo, no momento que você crê e é transformado por Deus, você está salvo, independente do que você faz amanhã. Porque muita gente acha que se morrer cometendo um pecado, o que provavelmente é o contexto de todo mundo, porque todos nós pecamos o tempo todo, né? Mas muita gente acha que se morrer cometendo um pecado, vai para o inferno. Por quê? O seu pecado faz com que Deus se torne mais fraco, né? E ele não consiga te salvar. Então é muito importante tratar da veracidade de Deus em relação àquilo que ele fala que vai fazer. Então muita gente acha, por exemplo, que não existe inferno, né? O inferno ele não é eterno, mas Deus fala que é. Então olha só, Deus deixou de ser verdade porque ele disse uma coisa e agora já é outra. Então a veracidade de Deus é justamente aquele atributo que garante que o que você vai ler na Bíblia vai de fato acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Olha a importância que é a veracidade, né, o atributo de Deus. E lá em Números 23, o autor diz o seguinte, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha que interessante. Na lei existe uma parte dela que fala que se o povo de Deus ignorasse a vontade de Deus e os seus mandamentos, né, Deus os espalharia pelo mundo e perseguiria esse povo, sabe? E aí passa-se, sei lá quantos anos, o povo entra na terra da terra prometida. E eles fazem justamente isso, entende? Pela nossa lógica, Deus poderia ter perdoado e salvado aquele povo, entende? Deus vai ser amoroso nesse ponto e vai salvar aquele povo. Mas não, se Deus fizesse isso, ele teria sido mentiroso, porque antes ele disse que se o povo fizesse aquilo, ele perseguiria esse povo. E é justamente isso que Deus fez, entende? Então quando Jesus vem, o povo de Deus está justamente espalhado e sofrendo, porque lá atrás Deus disse que faria isso caso eles mudassem em relação a Deus. Entende? Então a veracidade de Deus também faz com que toda a história se desenvolva do jeito que Deus quer. Porque se ele diz uma coisa, ele vai fazer do jeito que ele disse, tá? Então você pode até duvidar disso, mas vai acontecer do mesmo jeito. Não vai mudar em nada. Sua dúvida não muda a mente de Deus, tá? Mentir e se arrepender denota confusão. Algo que não há na mente do Criador. Eu errei aqui, algo que não há na mente do Criador. Quando planejou, deixa eu ver aqui, algo que há na mente. Quando planejou, errei mesmo. Quando planejou e enviou seu filho, tinha em mente exatamente tudo o que iria fazer, e nenhum dos seus planos pode ser mudado. Tudo que Deus promete em Jesus é cumprido, hoje ou na sua volta em glória. Não há motivos para duvidar das promessas de Deus em Cristo Jesus. Então perdoa por ter errado aqui, né? Eu não sei por que eu errei. Provavelmente eu estava naquela transição de escrever e dar atenção e errei nesse ponto aqui. Por isso que o último ponto também está assim, não deu para corrigir. Mas é isso, tá? A veracidade de Deus é a garantia de que vai acontecer o que ele disse que vai acontecer. Não porque nós queremos, mas porque ele disse que vai acontecer. Eu tô ficando sem voz e um vídeo de 40 minutos de novo, né? 2 vídeos de 40 minutos essa semana eu tô gravando. Soberania de Deus, que é o atributo mais polêmico, né? Mais polêmico é a soberania de Deus. Em teologia, queremos dizer que Deus é eternamente governante de todas as coisas, incluindo a humanidade e a história da humanidade. Tudo, absolutamente tudo, depende de Deus, da sua vontade, da sua bondade, da justiça, e nada pode fugir de Deus. Agora, soberania quer dizer que Deus governa, entende? Então, aí você tem que lembrar de pessoas que acham que o diabo governa, né? O diabo não governa no sentido que Deus governa. O diabo, ele é comparado a um governador, entende? É simbólico. Quem governa é Deus. Quando Paulo fala do diabo como aquele príncipe da potestade do ar, ele não está dizendo que o diabo é um governante. Ele está dizendo que para quem está em pecado, o diabo é como o Deus.
É como um líder a ser seguido, entende? É isso. Mas não que o diabo seja o governante, não que ele tenha autoridade, não tem autoridade nenhuma, tá? É uma maneira de dizer só. É Deus quem governa todas as coisas. Deus exerce a sua soberania de duas maneiras. Primeiro, a sua vontade, a sua soberana vontade. Nada foge da vontade de Deus, seja permissiva ou praticada. Nenhum evento na Terra ocorre sem o consentimento divino. Né? Que eu tinha que ter dado um enter, não dei. O que significa, aqui em duas palavras, permissiva ou praticada. A soberania de Deus, a vontade de Deus, ela é aplicada de forma permissiva, onde ele permite as coisas acontecerem sem mudar o curso daquele acontecimento. Então, por exemplo, quando você foi assaltado porque Deus permitiu que isso acontecesse. Não foi Deus que te assaltou, mas ele permitiu que isso acontecesse, por diversos motivos que não cabe aqui trazer, né? A mesma coisa com assassinato, problemas e tudo mais, né? E outra vontade de Deus é a vontade praticada, aonde ele mesmo faz as coisas acontecer. Então Deus criou os céus e a terra, né? A queda do homem aconteceu porque Deus expulsou o homem do jardim, entende? Ele permitiu que o homem pecasse, mas foi ele que expulsou o homem do jardim, entende? A morte de Jesus, ela está nas duas coisas. Deus permite que Jesus seja entregue à morte, ao mesmo tempo Deus condena Jesus à morte também. Ele era o sacrifício, né? Então acontece pelos dois motivos aqui nesse caso. Então cabe aí um estudo de caso, de todos os casos, para definir o que aconteceu, mas de forma geral. Tudo acontece ou porque Deus permite ou porque ele mesmo faz, tá? E tem também a sua onipotência, né? Que é uma outra maneira de Deus exercer a sua soberania. Isto é, o seu poder. Onipotência vem de poder, tá? Oni é todo e potência é poder. Significa que Deus tem todo o poder. Todo o poder no sentido de ser tudo que há de poder. Tem um caminhão parando aqui, mas ele não está atrapalhando o microfone. Ó. Interessante, né? Nem sempre relacionado à sua força física, embora também seja infinita. Deus faz o que quer porque ele pode fazer o que quer. Ele tem o direito de executar a sua vontade independente do nosso consentimento. Isto é a onipotência de Deus. Então, Deus não pode fazer isso? Não, ele pode. A questão é, ele quer? É da vontade dele o que ele pode ou não fazer? Poder no sentido de ter capacidade de fazer, entende? Deus pode, por exemplo, essa polêmica está aparecendo muito agora, né? Deus pode criar seres em outros universos, né? Deus pode criar seres em outras galáxias, pode. A questão é, ele quer fazer isso? Ele pode fazer, ele tem poder para isso, mas ele fez? Até agora não há provas, né? Então, a gente não pode dizer que fez, mas também não pode dizer que ele não poderia fazer. Ele pode no sentido de ter capacidade para isso. Deus pode salvar a todos? Pode. Ele pode salvar a todos. Se ele quiser, ele salva a todos. A questão é que ele já disse que não quer. E aí já cai nesse ponto aqui. Ele já disse que não vai, então, portanto, ele não vai. Mesmo que ele possa fazer isso, entende? Então, a onipotência de Deus está além da sua força física, está também na sua própria vontade, tá? Soberania significa primazia, tá? Eu fui lá no dicionário e peguei o significado. Superioridade de categoria, expressão de excelência em relação aos demais. Também, soberania de mercado, por exemplo, né? Poder, qualidade da pessoa que exerce o seu poder de modo extremo. Característica de quem expressa a sua autoridade suprema, como a soberania de um juiz, por exemplo, né? Então, é isso. Aqui o que Deus não pode, né? Ficou tudo errado o texto aqui. Depois eu tenho que corrigir isso aqui. Provavelmente eu vou organizar esse texto, ele vai entrar na próxima atualização do livro, né? Que sei lá quando vai acontecer, talvez daqui a 2, 3 anos aconteça, né? Mas o que Deus não pode fazer? Muita gente vem falar sobre isso. Deus não pode pecar, né? Deus não pode mentir, Deus não pode odiar igual o homem odeia.
Quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando errado, Deus não pode fazer isso mesmo. Mas Deus não pode fazer isso não porque ele seja inferior, sabe? Não que ele não tenha capacidade para isso, mas ele não pode fazer isso justamente porque não é da vontade dele fazer. Ele só faz o que ele quer, entende? Então quando falar assim, Deus não pode mentir, claro que ele não vai mentir, né? Por que ele não vai mentir? Porque ele é a verdade. Na verdade não há mentira, mas não que ele seja insuficiente para isso. Não que ele tenha menos poder para fazer o que ele quer, né? Isso não é ser inferior. Na realidade isso é até superior, né? Mas quando fala, algumas pessoas acham que isso é ser inferior. Mas Deus não faz o que ele não quer, tá? E ele poderia fazer o que ele não quer, mas como ele não quer fazer, ele não faz. Então é só isso que Deus não pode fazer. Bom, vamos encerrar por aqui então, né? Vendo aí todos os atributos de Deus. E vamos pro próximo. Daqui a um mês eu vou trazer mais conteúdo para vocês. E a gente vai falar de novo aqui na área de membros. Cara, de novo, obrigado por continuar aqui no nosso canal. Obrigado por compartilhar os vídeos, por conversar comigo também. Às vezes eu preciso conversar também. Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus nos guarde de todo mal. Mas que Ele faça, vamos pedir o que Jesus pediu, né? Que Ele não nos impeça de passar por problemas, mas que Ele nos ajude quando passarmos por algum problema, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.